Vamos lá, galera, para mais um vídeo para o nosso canal, comentando agora a partir do artigo 30, falando aí sobre a disponibilidade e do aproveitamento. Lei 8.112. Se você caiu de paraquedas aqui, logo neste vídeo, nós estamos fazendo comentários, artigo por artigo, inciso por inciso, de cada um artigo da Lei 8.112. Nós já fizemos, grifamos o que é mais importante da lei, certo? Já estamos no artigo 30 e vamos dar continuidade. Se você está gostando dos nossos vídeos, deixa aqui no comentário o que você está achando de cada comentário, o que é que você sugere, o que é que você quer de legislação, de outro conteúdo que possa lhe ajudar no seu concurso público, ou uma questão, comentário de alguma questão, coloque aqui no comentário para ver se eu posso estar lhe ajudando, certo? Então, vamos lá, dar continuidade à nossas leitura e nosso comentário da Lei 8.112 a partir do artigo 30. Vamos lá, artigo 30. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório, encargo de atribuições e vencimentos compatível com o anteriormente ocupado. Então, olha só, o retorno de atividade do servidor em disponibilidade. Eu disse no vídeo anterior que o servidor ele fica em disponibilidade, ele fica em casa recebendo, né, de forma proporcional, digamos 50%, digamos, do salário, enquanto ele não é aproveitado em outro cargo, né? E aqui no artigo 30 diz que quando ele retorna, né, ele faz-se mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o cargo anteriormente ocupado. Nada mais justo, né, que ele voltar, né, trabalhar em um cargo com atribuições e salário compatível com o que já ocupava. Artigo 31. O órgão central do Sistema de Pessoal Civil determinará o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidade da administração pública federal. Então, o que é importante é isso aqui, o nome desse órgão aqui, O órgão, o órgão central do Sistema de Pessoal Civil. Então, o que é que ele vai fazer? Ele determinará o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade em vaga, certo? Em algum órgão ou em alguma entidade da administração pública federal. Ou seja, é não deixar o servidor em casa o tempo todo. Apareceu uma vaga, lota esse servidor nesta vaga. Parágrafo único. Nas hipóteses previstas no parágrafo 3º do artigo 37, o servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, CIPEC. O mais importante é identificar o nome desse órgão aqui, CIPEC, até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade. Ou seja, ele fica em disponibilidade, só que ele fica nesse... É como se fosse uma lista, né, de servidores que estão em disponibilidade, que esse órgão aqui, órgão central, Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, ele faz, né? E aí ele vai tentando lotar o pessoal, né? Fazer o que, o adequado aproveitamento em órgão ou entidade. Artigo 32. Será tornado sem efeito o aproveitamento
e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Então, ó, será tornado sem efeito o aproveitamento, e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício. Pronto, o CIPEC disse para o servidor, ó, encontramos um órgão, uma vaga em determinado órgão, é para você estar lá tal dia. Aí o servidor não entra em exercício. O que é que acontece? Se o servidor não entrar em exercício, o que é que acontece? Será tornado sem efeito, e cassada a disponibilidade. Aí tem uma exceção, né? Caso ele esteja, né, doente, mas precisa ser também comprovado por junta médica oficial, certo? Da vacância. A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Então, isso tudo aqui deixa o cargo vago. Então, vamos lá. Ó. Exoneração, 1. Demissão, 2. Promoção, 3. Readaptação, 4. Aposentadoria, 5. Posse em outro cargo acumulado, 6. E falecimento, 7. Então, são 7 formas de vacância. Artigo 34. A exoneração de cargo efetivo dá-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Então, você pode ser exonerado, né? Ou você pedindo, ou a própria, né, administração desonerando nos casos, né, específicos. Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á. Então, aqui ele vai falar da exoneração de ofício. A pedido você já sabe, você, não quero mais trabalhar naquele órgão, vou lá e peço a exoneração. Então, aqui, já a exoneração de ofício dar-se-á quando não satisfeitas as condições de estágio probatório, ou seja, você não passou no estágio probatório, que é preciso ter aqueles lá, aqueles fatores, né, aqueles requisitos lá, a assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, certo? Então, você não satisfez as condições do estágio probatório, você vai ser exonerado. E no inciso 2, quando tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Tomei posse, mas não entrei em exercício naqueles 15 dias, né? Então, o servidor, como ele já é servidor, né? Ele vai ser exonerado de ofício. Artigo 35. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dá-se-á a juízo da autoridade competente e a pedido do próprio servidor. Isso aqui, tranquilo. Artigo 36, vai falar da remoção. Remoção, conceito, vamos lá decorar, conceito. Sempre quando é conceito, eu peço para decorar. Remoção, o que é remoção? É o deslocamento do servidor a pedido de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. É quando o servidor ele pede para ir para outro órgão, ou então quando ele é mandado ir por trabalhar em outro órgão, né? Porque por conta da necessidade, porque esteja precisando, certo? Então isso é remoção. Parágrafo único. Para fins do dispor neste artigo, entende-se por modalidade de remoção. Aí aqui ele vai trabalhar a questão das modalidades de remoção, né? 1. De ofício, no interesse da administração.
a pedido a critério da administração e a pedido para outra localidade, independentemente no interesse da administração. Então, três modalidades aí de ofício, que é no interesse da administração. A administração vai lá e manda, ele obriga praticamente ele ir, né? Tá necessitando, você precisa ir. 2, a pedido, né? Eu vou lá e peço para ser removido, só que a administração concede ou não a minha remoção. E o 3 aí a pedido, né? Eu peço, né? Mas a administração não pode me negar, né? Então, quando é que ela não pode me negar? Nesses casos aqui, ó, A, B e C. Para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do DF, dos municípios, que foi deslocado no interesse da administração. Ou seja, o esposo ou a esposa foi removida para outro lugar, ele, o servidor, tem direito a acompanhar, certo? Então ele pede lá, entra com pedido e a administração não pode negar. B. Por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionado à comprovação por junta médica oficial. Motivo de saúde. E aqui não é somente do servidor, do cônjuge, do companheiro ou do dependente que viva às suas expensas, né, no seu assentamento funcional. Você colocou lá seu pai, sua mãe no seu assentamento funcional, você pode pedir esse tipo de remoção também, né? E em virtude de processo seletivo promovido. Às vezes a própria administração faz, né, um processo seletivo dizendo que tem vaga em determinados lugares, né? E você participa desse processo seletivo, consegue, né, passar, né, conforme os critérios, e aí você pode ser removido também. Então, é nesses casos. Conceito de redistribuição, né? Redistribuição. Redistribuição é o deslocamento. Vamos lá, grifar logo aqui. Ó, é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central do CIPEC, a observar os seguintes preceitos. Então, a redistribuição é o deslocamento do cargo, não é do servidor, certo? Se o servidor estiver ali, provavelmente ele vai junto, né? Mas redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, né? Então, redistribuição é diferente de remoção. Remoção é o deslocamento do servidor e redistribuição é o deslocamento do cargo. E quando é que acontece, né? É no interesse da administração, equivalência de vencimento, manutenção das características das atribuições do cargo, vinculação entre os graus e responsabilidades e complexidade das atividades, precisa ser no mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional, compatibilidade entre atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Então, essas são as características da redistribuição. Quando você for fazer um mapa mental, você pode pegar redistribuição, coloca o deslocamento de cargo de provimento efetivo. Aí puxa lá e coloca com prévia apreciação do órgão central do CIPEC. Aí quando é que acontece? No interesse da administração,
Precisa ter equivalência de vencimento. 2, é característica, né? Aí, 3, manutenção da essência das atribuições do cargo. Aí, 4, a vinculação entre o grau de responsabilidade e complexidade das atividades. Aí, mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. 6, compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Então, você puxa aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 características e atribui essas 6 características para redistribuição. Parágrafo 1º. A redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades do serviço, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão e entidade. Então, na verdade, a redistribuição é para reorganizar a casa, né? Por isso que acontece de forma ex officio, né? Para ajustamento de lotação. Parágrafo 2º. A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto entre o órgão central do CIPEC e os órgãos e entidade da administração pública federal. Então, esses dois órgãos aqui, né, os órgãos, na verdade, e as entidades se conversam para fazer essa redistribuição. Onde é que está precisando de cargo, onde é que tem cargo vago, e aí depois acontece a redistribuição. Parágrafo 3º. Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo declarado sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade até seu aproveitamento. Então, olha só, se ele não for, né? Se ele for estável e não for redistribuído junto com o cargo, ele é posto em disponibilidade, né? Até ele ser aproveitado em outro cargo. Parágrafo 4º. O servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do CIPEC e ter exercício provisório em outro órgão ou entidade até seu adequado aproveitamento. Então, olha só, aqui foi redistribuído, mas ele era servidor já estável e ele não foi redistribuído, então ele é colocado em disponibilidade até aparecer um cargo e ele ser aproveitado. No parágrafo 4º, ele diz um pouquinho diferente, ó. O servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade, ou seja, nem disponibilidade ele foi colocado, nem foi redistribuído e nem foi colocado em disponibilidade. O que é que ele vai acontecer com ele? Ele precisa ficar sendo mantido pelo CIPEC, né? E ter exercício provisório em outro órgão ou entidade. Ele vai trabalhar em outro órgão ou alguma outra entidade, né, do governo federal, da verdade da União, né, até seu adequado aproveitamento. Aqui da substituição, né, aqui tem o artigo 38 que diz assim, ó, os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no regimento interno ou no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Então, aqui o que é importante é essa informação aqui, ó, no regimento interno, substituto, né? Tem o chefe e tem o substituto do chefe, né? Tem o presidente e tem o vice. Então, precisa estar indicado no regimento interno. Parágrafo 1º. O substituto assumirá automaticamente, né? E cumulativamente, automaticamente e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de natureza especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período.
Então, é o que o substituto faz, né? Como se fosse o presidente sai, quem assume é o vice. Né? O vice vai acumular tudo isso aí, né? Então, vai fazer o serviço mesmo de substituto, né? Parágrafo 2º. O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de natureza especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular superiores a 30 dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que exceder o referido período. Então, aqui, esse parágrafo segundo está dizendo que o substituto fará jus à retribuição, né? Pelo exercício do cargo, ou seja, ele vai receber por tá exercendo aquela função, né? No lugar de outra pessoa. E ele vai fazer o quê? A opção. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui, ó. Nos casos dos afastamentos do impedimento legal, titular superiores a 30 dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que exceder o referido período. Não, é lá mais atrás, que ele fala da questão da opção, de forma interina, né? Mas só que aqui ele diz, ó, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que exceder o referido período. Então, ele vai ser pago, né, se exceder os 30 dias, digamos assim. O chefe pediu 30 dias, né, de férias. Ele vai lá, substitui o chefe. Ah, mas o chefe não voltou. Então, excedeu mais 5 dias. Ele vai ser pago, né, por esse período que se excedeu. Artigo 39. O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria. Nunca vi sendo cobrado esse artigo 39, mas é importante, né? A gente falar sobre ele. O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades administrativas, né, organizadas em nível de assessoria. Lembre aí, nível de assessoria e unidades administrativas, certo? Então, a gente finaliza aqui com o artigo 39. A partir do próximo vídeo, a gente vai falar sobre vencimento e remuneração, coisa boa, né, que todo mundo gosta de escutar. E vamos falar sobre a diferença de vencimento, de remuneração, de vencimentos no plural, que é diferente de vencimento no singular. Então vamos falar sobre quando o servidor faltar no serviço, que é que a gente vai ver mais no próximo vídeo. Ó, as indenizações, as vantagens, algumas vantagens. Então, vamos deixar aqui para o próximo vídeo, certo? Se você está gostando dos grifos, dos comentários de cada artigo, coloque aí um sim nos comentários. Sim, estou gostando, para eu entender aí e começar a fazer de novas legislações. Inclusive, coloque aí também no comentário qual a legislação que você quer assistir aqui no canal. Os grifos e os comentários. E até o próximo vídeo.